Se você tem dúvida se vale a pena ou não investir 4 horas do seu tempo num projeto que nem ia sair até pouco tempo, faz parte de um universo morto, que estão usando para lucrar 2 vezes em cima do mesmo produto, se você pensar dessa forma, eu não sei se vale a pena, mas se você gosta da DC ou se você gosta de narrativas de herói, eu acho que no mínimo você deve assistir para tirar esse elefante da sala, e sendo bem sincero, eu gostei bastante do Snyder Cut. Tem um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro canal, inclusive de DC tem quase um ano, a última vez foi de Doom Patrol, então meritíssimas, vamos falar de Snyder Cut. Filme polêmico, cheio de tretas. Lá em 2017, Snyder teve a tragédia pessoal da sua vida, perdeu sua filha, o estúdio fez uma sacanagem com ele, tirou ele da produção, tentaram emular a Fórmula Marvel de uma forma totalmente bagunçada, sem nexo, engravatado querendo bater o bilhão, sem entender por que a Marvel conseguiu o bilhão no seu 6º filme. É óbvio, eles estavam construindo o universo para conseguir chegar num nível de abranger o público, fazer todo mundo se envolver com os personagens. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir o sucesso mundial. Não é porque é Batman, Superman, Mulher Maravilha que vai dar certo. Tem que ter uma construção, tem que ter um diálogo entre produtores, diretores, roteiristas. Claramente a Warner não sabe o que tá fazendo com a Liga, então infelizmente é uma verdade que a gente tem que aceitar para começar o assunto sobre Snyder Cut. Bom, começando pelo início, Homem de Aço, que é a primeira parte desse universo. Lá em 2013, veio naquela ressaca de Christopher Nolan, universo mais dark, mais realista. Não sei se funciona com o Superman. Deram isso pro Snyder, que é um cara que sempre foi um tanto cético. Nas obras dele, ele sempre trabalha um tom mais pessimista. Eu gosto de Homem de Aço. Eu acho um filme bem interessante, com aquele final meio rocambolesco, que tem coisa de Dragon Ball demais. É um filme que funciona. Batman vs Superman é a eterna divisão da internet. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho coisas incríveis no filme até hoje. É um pensamento que o Snyder teve pro Batman, especialmente, que é o grande acerto do filme. Ele matar ou não, sinceramente, não faz diferença, porque tem tanto universo alternativo nos quadrinhos, tem tanta versão que o Batman já mata que não é mais um problema. Acho que lá em 2016 era mais. Tem coisas horríveis no filme, tem o Lex Luthor que não funciona nada, Apocalipse é horrível, e eu, como fã da DC, fiquei bem decepcionado, mas a maior decepção viria em 2017. Como eu já disse, foi o ano da grande divisão entre a Warner e o Snyder, quando os fãs ficaram claramente do lado do diretor, porque ficou claro que eles estavam fazendo uma sacanagem com ele, usando a tragédia como uma desculpa para tirar o cara sem ter maiores problemas. E chamaram Joss Whedon, diretor de Vingadores e Vingadores Era de Ultron, um cara que tem muitos problemas, mas como contador de histórias ele costuma acertar. O problema do filme de 2017 não é exatamente ele, porque pegar o bonde andando e tentar arrumar enquanto tá em movimento é um problema muito grave, então eu não culpo ele, eu culpo a Warner, é um problema da empresa. Na minha opinião, Liga da Justiça de 2017 é o pior filme de herói já feito. Tem muita coisa aí, tem a questão do orçamento, que foi altíssimo, foi inclusive maior que de Guerra Infinita, gastaram muito dinheiro numa coisa que claramente não ficou boa. Por quê? Falta de planejamento. A história não era difícil de ser contada, tinha tanta versão da Liga recente nos quadrinhos, nas animações, que estavam dando certo, e não usaram nada disso, foram por um caminho muito nada a ver. E teve a questão também de reaproveitarem muita coisa do Snyder, mas tentando tirar a identidade do cara, o que não faz sentido nenhum, é uma insanidade. Se alguém criou, é lógico que a identidade, as visões de mundo dela vai estar lá, então não tem como tirar a pessoa do artista de dentro da obra. Teve a questão também da expectativa, por quê? Esquadrão Suicida é uma porcaria, mas beleza, eu não ligava os personagens, conheço Arlequina e Coringa e os outros só em papéis B dentro de animações, mas Liga da Justiça tem um problema, porque se você é da minha geração, se você cresceu ali nos anos 2000, você cresceu com Liga da Justiça, a animação que passava lá no SBT toda manhã, e é formadora de caráter, é um desenho incrível dentro do gênero super-heróis, talvez seja o ápice que qualquer obra vai atingir algum dia, se for chegar no mesmo nível ainda, porque eles entendem perfeitamente o que é o heroísmo, que cada um dos heróis da Liga, os principais pelo menos, representam, que o Superman é a esperança, o Batman é a justiça, a Mulher Maravilha é a paz e assim por diante, e eles não ficam só na questão da simbologia, não é só representar de uma forma vazia. Você sempre vê a Liga interagindo com o mundano, com os civis. É claro que todo mundo ali na Liga tem um atributo especial, como se tornasse eles uma espécie de divindade. É difícil se relacionar com isso. Então você precisa do aspecto humano, aspecto civil e comum, momentos pequenos, digamos assim. E as animações fazem isso muito bem para situar a gente ali na história perto desses grandes deuses, desse panteão
que tá surgindo na nova era. Se você ama Liga da Justiça, você ia querer ver o filme de uma forma empolgada, no mínimo. Foi um problema, porque quando eu cheguei lá, encontrei aquele filme que não é ruim, digamos assim, mas é difícil de engolir. Tem uns problemas assim que não dá pra passar, tem piada de mau gosto, furo enorme no roteiro, o vilão é uma porcaria, não era a versão que a gente deveria ter visto. É uma versão preliminar que não deveria ser o final. Parece mais um teste. Se a Warner tivesse feito um serviço decente, poderiam ter lançado a versão do Snyder com os devidos cortes, com readaptações. Era um projeto de universo compartilhado, então a identidade dele tem que ficar um pouco de lado, mas não deu certo, não teve diálogo, e o público claramente odiou o filme. Ele não foi bem, tem pouquíssima crítica positiva, e o Snyder tava na internet ainda. Ele se afastou por um bom tempo, ele ficou recluso, só soltando algumas pistas, falando que tinha muito material que não foi pra versão do cinema, que seria interessante ver. E eu acho que lá em 2018 ou 2019, finalmente começou o movimento Release the Snyder Cut. Ele deixou claro que tinha material suficiente para ter uma nova versão. A gente só não sabia que tinha 4 horas de filme, mais na verdade, porque ele tirou algumas coisas ainda. Tinha muita coisa. Eles cortaram quase um outro filme de dentro do que foi pro cinema em 2017 e ainda regravaram coisas. Então eu não sei o que eles arrumaram naquela versão, que é horrível, não tem identidade nenhuma, ninguém quer assumir a culpa por aquilo. Mas aí, beleza. A gente chegou aqui em 2021, HBO Max, serviço de streaming, lançando o Snyder Cut, ou Liga da Justiça do Zack Snyder. Em tese não é o mesmo departamento da empresa que tá lucrando com isso, mas ainda assim é a mesma companhia que tá tirando dinheiro disso. Então é lucrar 2 vezes com o mesmo produto, mas pra quem é fã do Snyder, e principalmente pra quem é fã da Liga, eu acho que é impossível não ficar curioso e até empolgado pra gente ver essa nova versão da Liga nos cinemas, no caso, na televisão, até pelo formato de tela que, sinceramente, é um problema. Quando eu tava assistindo, a impressão que eu tive é que em cenas de diálogo funcionou bem, mas nas cenas épicas, lá na Era dos Heróis, sei lá, acho que tirou um pouco do impacto. Talvez no IMAX funcionaria melhor? Não sei, a gente não tem essa oportunidade porque pandemia. Inclusive, não vá no cinema. Fique em casa, veja em casa. É a realidade que a gente tem hoje, então tem que se acostumar. O Snyder Cut é o mesmo filme? Essencialmente é a mesma história. Mas não é a mesma narrativa. Tem aquela diferença, claro, de história e narrativa, a trama no caso. A história é o que vai acontecer e a trama é como vai acontecer. Basicamente, a história é a mesma, é a invasão da Terra pelo Lobo da Steppe com seus parademônios em busca das caixas maternas. Mas tem muito mais coisa do que isso, muita coisa foi adicionada, muita coisa foi reintroduzida e principalmente muita coisa foi recontada. E aqui eu já vou começar com a melhor coisa do filme pra mim, que foi aquela cena lá do museu da Mulher Maravilha, que no filme de 2017 durou uns 30 segundos, e aqui foi 3 minutos, se eu não me engano, mais ou menos. Tem muita estilização do Zack Snyder, tem uma trilha sonora que é interessante pra Diana, por mais que tenha excessos depois. Aquela cena da Mulher Maravilha, dela salvando os reféns no museu, e principalmente a gente vê que ela não tá preocupada em prender os vilões, e sim em salvar os civis, essa é uma diferença essencial nos heróis, é uma coisa incrível, porque a gente sente o poder dela, é uma deusa enfrentando criminosos que estavam ali pra matar as pessoas, era um grupo extremista que queria levar a humanidade de volta à Idade das Trevas. O que eu mais gostei nisso foi que a gente sentiu que a Mulher Maravilha não é só a Amazona, a filha de um deus que tá aqui na Terra pra salvar as pessoas e ficar num pedestal. E não é só isso, ela tá aqui pra descer ao nível humano, porque ela é uma divindade, querendo ou não, e ela tá ali pra inspirar as pessoas, pra proteger elas e fazer elas se sentirem seguras, fazer que as pessoas acreditem novamente que a paz talvez seja possível um dia. Inclusive, isso é uma narrativa muito boa lá do primeiro filme dela, que não foi totalmente aproveitada, mas tá lá. A partir daqui eu já comecei a entender que o Snyder tinha mudado um pouco da visão de mundo que ele tinha pra Liga da Justiça, pros heróis que ele ia encarar, e eu fiquei esperando muito que isso não fosse só uma exceção, e felizmente não foi, porque a gente tem pelo menos mais outras 2 cenas que pra mim representam muito bem que ele mudou a perspectiva dele. A outra é a do Cyborg, quando o Silas tá contando pra ele que ele virou praticamente um deus da tecnologia, que agora ele pode fazer o mundo de refém se ele quiser, mas que pela índole dele, ele tende a ser um herói, a gente vê por que o Cyborg vai ser um herói tão grande lá no futuro. Ele fica observando aquela garçonete que tá ali na sua vida difícil, trabalhando todo dia, perdendo dinheiro, coisa que a gente tá vivenciando na pandemia, é uma tragédia social constante, e ele fica preocupado com ela genuinamente. A única coisa que ele faz é dar um prêmio pra ela, oferecer um dinheiro a mais para que ela possa sair daquela situação. Foi interessante ver que ele se preocupou genuinamente com aquela mulher simples, que totalmente desconhecida, tava ali se ferrando e acabou de ser despejada, e ele vai lá, e a preocupação dele, talvez o primeiro ato como herói, é justamente isso, é essa ajuda. Ele estendeu a mão pra alguém que precisava, e esse Deus, ele continua mantendo a sua essência humana, e por isso que ele vai ser importante, por isso que ele vai
vai estar na Liga. Esse é o papel dele, é ser mais um símbolo de bondade e de justiça. É isso que conta no final do dia. E já que eu falei do Cyborg, essencialmente ele é o coração do filme. Realmente o Snyder tava certo. Cortaram tudo dele do filme de 2017. O Ray Fisher tá incrível no papel, tem ótimas cenas. Ele com o Silas tem uma relação incrível, é bem escrito de fato. É o melhor núcleo do filme em termos de roteiro e desenvolvimento. E eu fico feliz porque a gente compara esse Cyborg e esse Silas diretamente com o Doom Patrol, que tem também um Victor e um Silas Stone. Mas eles não são tão diferentes assim. Eles têm a mesma base, apesar de abordagens diferentes, mas as duas versões funcionam. E eu gostei bastante de que o Cyborg tá ganhando mais visibilidade. E eu espero realmente que o Cyborg ganhe mais espaço nos cinemas, porque é um personagem muito bom. Outro núcleo que foi bem reduzido no filme de 2017 foi o Flash, que não tinha praticamente espaço algum. E aqui, na versão do Snyder, ele ganhou mais espaço. Eu ainda não gosto do Ezra Miller. O Snyder tem muito alívio cômico, tem muita piada que eu achei que era do Joss Whedon, que não, era do Snyder, que ainda não gosto. Tem muita coisa assim que é alívio cômico barato, mas nas cenas dramáticas do Barry Allen, o ator manda muito bem, e tem uma que me pegou bastante, que foi aquela cena que tá lá no trailer, do Barry indo até a prisão conversar com o pai dele, que se você não conhece o histórico do Flash, o pai dele foi preso, acusado de matar a mãe do Barry, o que é uma mentira, e aí depende da versão que cada um vai querer adotar. Geralmente é o Flash Reverso que acabou matando a mãe dele. Tem essa questão da injustiça que o pai dele sofreu. E o que o Flash, o que o Barry Allen toma de decisão, na verdade, antes de ser o Flash, ele já tinha tomado essa decisão, a grande vocação de vida dele seria estudar direito criminal, seria estudar ciência forense para que ele pudesse entrar num laboratório grande, voltar lá na cena do crime que condenou o pai dele e conseguir provar que ele é inocente, porque ele sabe que não foi o pai dele que matou a mãe, ainda mais agora com os poderes de Flash. Ele sabe que existem outros velocistas, outras ameaças e possivelmente alguma coisa maior matou a mãe dele. É uma coisa muito profunda, porque o Barry nunca teve escolha. Ele foi órfão de mãe muito cedo, o pai foi pra prisão, então ele teve uma infância difícil pra caramba, e todo dia cedo ele acorda, vai estudar e trabalha pra conseguir o mesmo objetivo, que é a justiça pro pai dele, é conseguir provar a inocência dele. Mais uma vez é um mérito do filme, porque isso aí não tava nem pincelado no filme de 2017, e pra mim engrandeceu bastante o arco familiar do Barry Allen. Ainda não gosto tanto do personagem, principalmente a corrida dele é ridícula, mas o aspecto humano cresceu, na minha opinião. O Aquaman não tem muito espaço nesse filme, mas eu sinto que o tom do personagem tá um pouco mais interessante. Ele tá mais parecido com o Aquaman da animação. É interessante a perspectiva, é bom a gente não ver aquele Aquaman palhação copiando o Thor. Acho que foi aí que eles miraram no filme do Aquaman, mas aqui no Snyder Cut ele tá um pouco mais cético, digamos assim. Não do nível Snyder, ele tá com o freio de mão um pouco puxado. O Batman melhorou bastante, principalmente a dinâmica do Bruce Wayne com o Alfred. Os dois têm muitos anos de vivência, então o humor que sai deles é mais espontâneo. Tem diálogos que realmente divertem. É tipo aquele humor que tem nos filmes do Nolan entre o Bruce e o Alfred. Então, assim, é um ponto pro filme. Eles conseguiram acertar o tom do Bruce Wayne. Tem uns diálogos dele que são meio esquisitos, tem momentos que estão sobrando. A Mulher Maravilha, como eu disse, ela, enquanto Mulher Maravilha, enquanto a Amazona, essa divindade que tá salvando a humanidade, ainda é interessante. Na verdade, é mais interessante do que no 1984 que a gente viu em dezembro do ano passado. Mas, enquanto Diana, tem os problemas aí, né? Não ficou tão legal. Eu acho que ainda falta um pouco pro Snyder chegar no nível de fazer a gente amar de verdade os personagens. Superman, ele não tem muito espaço, sinceramente. Eu esperava que ele tivesse mais papel. O mito do Superman é mais trabalhado aqui, só que é aquilo. O Superman nunca foi um símbolo de esperança nesse mundo. As pessoas odiavam ele até Batman vs Superman. Inclusive, muita gente ainda odiava naquela época. Então, é meio estranho que assim que ele morre, todo mundo passa a idolatrar ele. Tem gente que encara isso melhor. Eu achei um pouco deslocado. Mas quando o Superman encontra a Martha e fala pra ela que trouxeram ele de volta por algum motivo e ele tem que descobrir o que é, então ele vai até a nave kryptoniana, ele vê os uniformes que estão ali, ele encontra o antigo uniforme dele e ele ouve as vozes dos dois pais dele e ele entende que ele ainda é o grande farol de esperança da humanidade. Só ele pode salvar a humanidade do que tá por vir, que não é só o Lobo da Steppe, é o que vem depois dele. O que eu gostei é que a Liga funciona de fato como equipe, como um time, como uma união. E a gente queria que isso funcionasse em 2017 porque o Joss Whedon fez isso muito bem nos quadrinhos com os X-Men, fez isso muito bem com Vingadores lá em 2012, mas ele não conseguiu fazer com a Liga, talvez porque ele não saiba muito bem o que fazer com os personagens. E o Snyder, ele, querendo ou não, conhece bastante, então as piadas que rolam entre o Flash e o Cyborg são bem mais interessantes aqui. A relação da Diana com o Bruce, por mais que o diálogo não seja tão interessante,
interessante, o desenrolar da história fica bem melhor. Então, o que eu senti é que são uma equipe, eles podem proteger a Terra, eles são heróis, eles podem representar uma coisa muito maior e eles conseguem lidar bem com a ameaça. E já que a gente falou de ameaça, Lobo da Steppe. Olha só, eu odiava o Lobo da Steppe em 2017, é uma porcaria absurda. O que o Snyder fez foi uma coisa que prova que ele evoluiu como contador de história. Ele sabe o que ele tá fazendo, um pouco mais, pelo menos. Ele não conta muita coisa, ele não mostra quase nada do passado do Steppenwolf, a gente não sabe por que ele tá nessa situação de pária, fica mais pra especulação, não precisa revelar o que ele fez com o Darkseid. A vontade que ele tem de voltar a integrar essa família dos novos deuses de Apocalipse, de voltar a ser um dos grandes asseclas do Darkseid, não esse ser rebaixado, é uma coisa muito interessante. E eu acho que o visual que mudou também ajudou mais nisso, ele ficou menos humanoide esquisito e mais um animal, então acho que o visual ameaçador contribui pra isso. Eu realmente senti que ele é um vilão mais interessante, ele tem motivação, é tipo o Zuko. Lá no começo da história, o Zuko perde o seu posto de príncipe porque ele tentou salvar alguns homens do exército do pai dele, e claramente misericórdia não é uma coisa que um Senhor do Fogo deva ter. E aqui é um pouco diferente, claramente, porque o Steppenwolf não tem redenção. É a mesma sensação de busca por honra, para recobrar aquela necessidade de estar sendo reconhecido como um grande guerreiro. Eu acho que mais do que nunca é isso. A Apocalipse tem muito dessa questão de belicismo. É interessante ver o ego do Steppenwolf sendo colocado em xeque. A relação dele com o Desaad é incrível. O Desaad é um personagem muito interessante que fez falta lá em 2017. E como lutador, o Steppenwolf é brutal. Ele mata a Amazona, mata a Atlante. Ele tem ameaça até chegar o Superman. Quando chega o Superman, claramente fica roubado pro lado da Liga, então ele não é mais ameaça. Por outro lado, eu não curti quase nada do Darkseid. Eu acho que se tivessem cortado tudo que teve de participação dele, seria melhor. Ele tá muito genérico. Se ele fosse realmente o grande vilão da DC, eu não sei se ia funcionar, sendo bem honesto. Por quê? A gente teve um trabalho incrível da Marvel recentemente com o Thanos. Guerra Infinita, se não for o melhor, é um dos melhores filmes de herói já feito e ponto final. Ele tem uma tensão crescente, o protagonista do filme é o vilão, e isso é uma coisa muito difícil de ser feita. Eu não sei se vai ter como fazer uma coisa muito inovadora depois do Thanos, que é um vilão incrível, eu já acho que é um dos melhores da história do cinema. Tem um porquê de lutar, ele tá ali porque na cabeça dele ele vai salvar o universo. E o Darkseid, ele é um ditador, ele é um cara que quer conquistar mundos, ele quer a equação antivida pra dominar. Sendo bem honesto, eu não sei se a DC, não importa o diretor ou roteirista que contratem, vai conseguir fazer uma coisa muito inovadora com vilões de CGI. E esse é um medo que eu tenho principalmente pra Marvel também. Eu acho que o Thanos elevou tanta barra que não vai ser tão fácil assim atingir novamente. Eu quero muito estar errado, que se o Darkseid for pra frente, ele tenha um grande histórico, mas até aqui eu não gostei e eu acho que se tirasse ele do filme, ia ser melhor. Falando em tirar coisas do filme, não precisava de tanto slow motion, é um estilo que o Snyder não perdeu ainda, eu acho que ele vai aos poucos aprender que isso é ruim. Podem tirar, por exemplo, as participações do Caçador de Marte, serviu só pra abrir um gancho que não precisava, já tava mais que aberto. Aquela cena do Lex Luthor fugindo da prisão, encontrando o Slade, pra mim é horrível, não precisava voltar pra isso, porque não dá tempo de trabalhar a Legião do Mal, fazer essa união de vilões, sendo que o próximo filme claramente é o Darkseid. Então, também podia ser cortado totalmente. A questão do pesadelo, que muita gente tava esperando muita coisa. O primeiro é quando vão trazer o Superman de volta e o Cyborg tem uma visão, uma profecia, que mostra a Lois Lane meio que carbonizada. Acho que foi o próprio Darkseid que matou a Lois, então foi ali que o Superman deve ter perdido a sanidade dele e o Darkseid conseguiu entrar com a equação antivida, e aí deu tudo errado. A Liga foi morta, a própria Diana aparece numa cena muito foda, o visual da cena da Diana sendo cremada e as Amazonas todas em luto, é foda, é incrível. Na verdade, todo mundo sabe que o Snyder manda muito bem em visual, e aqui eu acho que é o ápice dele, tem cenas que podem virar quadros facilmente. E o pesadelo do Batman, que vem desde Batman vs Superman, que, meu Deus, não faz sentido algum, ninguém justifica por que ele tem esse sonho. Eu pensei por um momento que era o Caçador de Marte que tava despertando isso nele, também não é, e só colocaram essas regravações do futuro distópico pra gente ter vontade de ver a sequência, porque tem a questão do Batman com o Coringa, que a cena em si não é nada muito inovador, mas é bem interessante. Eu gostei muito do Coringa do Leto aqui, poderia ter futuro se tivesse um diretor certo, então a gente viu que a culpa era do diretor no Esquadrão Suicida, mas é aquilo, tem muita coisa que podia ser cortada, podia ter sido guardada pra depois, porque claramente vai dar um lucro considerável, mas enfim, tá aqui, são 4 horas, eu assisti como minissérie, pra mim fez muito mais sentido, foi muito mais engajante de ver, eu não senti tanto cansaço, mas ainda são 4 horas de filme, então
é muita coisa. Podia ter sido cortado. Se fosse pros cinemas, eu acho que em 3 horas e 20 no máximo, dava pra ele ter contado tudo, tirando algumas coisas. Gente, é o Snyder. A gente sabe que o cara é exagerado. Ele curte isso. Ele curte uma frase de efeito, ele curte mandar um slogan pra Facebook a cada 5 minutos. É isso que o Snyder gosta. Ele curte estar na boca do povo. Eu tô feliz por ele, porque pelo menos isso ele vai conseguir. E depois de tanto problema, é bom que o cara consiga pôr um ponto final. E eu espero de coração que ele encerre essa jornada dele, partir pra novos ares e talvez um dia ele volte pra dirigir filmes da DC. Eu acho que ele tem futuro no gênero de heróis ainda, mas não por enquanto. Ele precisa de uma pausa, de umas férias, de um tempo pra reorganizar as ideias, explorar novos filmes, novos gêneros de cinema. Mas vamos lá. O que eu senti com o Snyder Cut depois de tudo isso? Eu senti que valeu a pena. Sendo bem honesto, eu tava com muito pé atrás, com muito receio, mas ele entregou uma coisa diferente, ele entregou uma coisa que me envolveu. Eu fiquei satisfeito como fã da Liga, como grande fã da DC, que eu sempre quis ver isso em live action. Acho que o Snyder aprendeu muito, mas tem muito a aprender ainda. Precisa de um roteirista melhor, precisa de um montador melhor pro filme dele, mas é aquilo. A gente sabe que talvez não vá pra frente. Eu acho difícil que de imediato a gente consiga um lançamento de uma sequência. Eu acho que valeu a pena. Eu não saí com aquela sensação de angústia, eu não saí com aquela tristeza que eu tive em Batman vs Superman. Eu saí feliz. E eu acho que mais do que nunca isso é importante. Se você ficou feliz vendo Batman vs Superman, parabéns. Vendo Liga de 2017, vamos conversar, mas tá bom, pode ficar feliz também. Mas se você ficou feliz vendo o Snyder Cut, comenta aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos continuar a conversa nos comentários, porque o interessante de fazer live é que a gente conversa junto. Então vídeo, o problema é esse, a gente tem que comentar. Então comenta aí, que não só ajuda a engajar, mas também a gente fomenta o diálogo. Eu gostei muito do filme. Se fosse dar uma nota, 7 de 10, 7,5 de 10. Tá difícil ponderar, é um filme que tá muito recente, ele vai gerar debate. Não é tão divisor quanto Batman vs Superman, porque ele é mais coeso, por incrível que pareça, então acho que ele vai ser mais aclamado, ele vai ter o seu espaço aí com carinho. Espero que a DC se encontre, porque foi bom sentir mais uma vez aquela empolgação com a Liga da Justiça que há tanto tempo eu não sentia. Obrigado por assistir, e o Snyder Cut tá aí. Quem duvidou, quebrou a cara. E eu quebrei muita cara, eu achei que não ia sair e que não ia ser bom, então tô feliz.